Fala, meu povo, meu nome é Aline Davis e eu te ajudo a passar no exame de ordem na primeira fase. No vídeo de hoje eu vou trazer para você 4 dicas, assim que eu chamo de dicas matadoras, para te ajudar a fazer uma prova objetiva melhor, para você aumentar a sua chance de aprovação aí na primeira fase. Agora aqui é claro que tem algumas premissas importantes. Você precisa praticar essas dicas, não é só ouvir aquilo que eu estou te falando e não pôr em prática. E como é que você vai pôr isso em prática? Você vai fazer isso, essas dicas, colocá-las em práticas nos seus estudos, no dia a dia, respondendo questões oficiais do exame de ordem e também nos seus simulados, que eu sugiro que também sejam provas oficiais do exame de ordem, ok? Então, assim, a dica número 1, que a gente já começa por ela, é mudar a sua sistemática de responder questão. O que é mudar a sistemática de responder questão? Qual o erro que eu cometia e que você provavelmente também possa cometer, né? Ou já cometeu ou pode cometer se ainda não começou os seus estudos. Você lê o enunciado da questão que está lá na sua prova objetiva e já procura de cara a assertiva correta. Isso tende a aumentar suas chances de errar a questão. O que eu sugiro você fazer, e aí é por isso que eu falei, dica número 1 é, mude a sua sistemática de fazer questão. Não leia, ao ler o enunciado, não procure de cara a assertiva correta. Procure a assertiva errada. Elimine primeiro as questões erradas, aquelas questões que você considera absurdas. Tá? As questões que você considera absurdas, você já arrisca, e aí eu sugiro fazer realmente um traço em cima da questão e já deixar, não voltar mais nela, verdadeiramente. Para isso, você pode usar, inclusive, o bom senso. Se coloca na posição de advogado, interpreta bem aquela situação, problema e procura aquelas questões que já são absurdas e elimina. E falando em interpretar e se colocar na posição de advogado, lembre-se, quando você estiver fazendo a sua prova, você não vai para lá fazendo download do seu conhecimento, isso não vai acontecer. Você vai fazer a prova e vai ter a sensação de que a maioria das questões você não sabe de nada. Era esse o sentimento que eu tinha ao ver a minha prova. Eu fiz um exame e nesse exame que eu fui aprovada, eu saí de lá com a consciência de que eu tinha acertado umas 10 questões de 80. Com a consciência, sabia que eu tinha acertado. As outras, eu usei muito bom senso para responder e estava tudo bem quando eu fazia lá a questão e eu não tinha a menor ideia de qual era a assertiva correta. Só que o que eu fazia? Eu li o enunciado, interpretava, eliminava aquelas assertivas erradas ou absurdas, que tem algumas que são absurdas, não voltava nelas. E se eu ficasse em dúvida em duas, eu colocava uma interrogação do lado da questão para que eu voltasse depois. E aí essa questão ficava lá na caixinha do voltar depois, com a interrogação do lado, bem grandão assim, para que eu pudesse ver. E aí a dica que eu te dou é usar uma caneta azul, porque a sua prova já é impressa na cor preta. E quando você usa a caneta azul para responder, você consegue diferenciar a cor, as suas marcações, ok? Então, a dica número 1, elimine primeiro as questões erradas para depois você procurar a correta, ok? A dica número 2, gente, essa dica, ela é para mim, né, pelo menos falando de mim, ela é uma mudança de comportamento que eu não fazia. Durante o meu estudo para concurso, que foi muito no início, eu saí da faculdade há 10 anos e comecei a fazer concursos, né, fiz inclusive durante a faculdade, e quando eu terminei o curso de Direito já estava aprovada em vários concursos. Eu fazia o seguinte, a minha vida antiga, eu pegava, lia a questão e já, depois que eu lia a questão, é que eu ia para os enunciados. A dica que eu te dou é que você, primeiro, precisa interpretar muito bem
essa questão, né? Você precisa primeiro interpretar muito bem, saber o que o examinador está te pedindo. E às vezes, quando você lê, principalmente aquelas questões que têm um enunciado maiores, você às vezes gasta um tempão lendo o enunciado, termina de ler o enunciado, não entendeu direito, vai para as assertivas e as suas chances de errar aquela questão aumentam muito. Então, a dica que eu te dou, interprete bem a questão antes de procurar a resposta e também dê uma olhada rápida, se for necessário, nos enunciados. Sabe aquela olhada para o enunciado para ver o que o examinador está te exigindo ali de conhecimento? A prova da OAB, ela geralmente repete nas 4 assertivas mais ou menos o mesmo conhecimento exigido. O examinador traz esse padrão. Então, dá uma olhada nas assertivas, aí você vai para o enunciado. Quando você estiver no enunciado, eu sugiro aqui você aterrissar na questão como se estivesse na posição de advogado e um cliente na sua frente. E você destacar aquelas palavras-chave, destacar os nomes das pessoas, por exemplo, o Bruno, cliente do advogado José. Aí você colocar assim, Bruno, cliente, José, advogado. Porque para você bater o olho lá no enunciado e saber quem é o Bruno, saber quem é o José, para você saber o que o examinador quer de você. E aí, você criar realmente na sua cabeça uma situação real desse problema e você já sabe mais ou menos ali, porque você passou um olho antes nas assertivas, do que o examinador quer de conhecimento seu. Isso te faz ler o enunciado com outro olhar já, tá? E aí você aqui, quando for procurar a assertiva, use o que eu falei da dica 1. Elimina primeiro as questões erradas e deixe, por último, acerta. Geralmente você vai ficar em dúvida em 2, é o que acontecia comigo, acontece até hoje, quando eu estou resolvendo as questões para atualizar o Vadimeco marcado, o AB, que é um livro meu e do Reino. Então, eu até hoje sei exatamente esse padrão. Ele deixa ali mais ou menos 2 itens para você ficar em dúvida. Marcou, sabe qual é a certa, segue adiante. Ficou em dúvida, não volta nos itens que você eliminou. Fica só naqueles que você ficou em dúvida e volta depois. Deixa a interrogação do lado. Fechou? Essa é a dica número 2. Interprete bem o enunciado e para isso dê uma olhada primeiro nos itens da questão para você voltar para o enunciado e saber exatamente já o que o examinador quer de conhecimento seu. A dica número 3 e aqui eu fiz isso na minha prova, é pular as questões que são muito grandes. As questões muito grandes, ela geralmente, você erra porque ela é muito grande, geralmente as questões muito grandes, ela se torna mais complexa por causa do tamanho, né? Porque são talvez 2, 3 situações, problemas numa única questão, e você aumenta a chance de errar. Só por ela ser muito grande e por uma situação, um problema muito mais complexa. Então, pule essas questões e deixe ela para o final. Por que as questões grandes, você tende a errar não só a questão grande, mas como as outras questões que às vezes até você saberia, que elas te consomem 2 dos seus principais recursos, tempo e energia mental. Ela te desgasta muito mentalmente, te deixa muito cansado. E aí você ainda tem várias outras questões pela frente. E o que vai acontecer? Você vai tender a errar essas outras questões mais fáceis, mais tranquilas e que talvez você até soubesse. Então, pule as questões muito grandes por causa disso. E aí, como é que você faz? Deixa lá ela intactazinha. Chegou uma questão, você viu que o enunciado toma quase meia página na sua prova, que os quesitos tomam mais outro pedaço gigante, já deixa ela para depois, passa para a próxima. Deixa ela para depois, passa para a próxima. E aí você vai voltar numa segunda rodada da sua prova para responder essas questões maiores. Porque aí você já tem os seus pontos, que eu chamo pontos de ouro, que são aquelas questões que você respondeu nas primeiras horas, que você tem mais energia, você está com a cabeça mais tranquila. Então você
já tem ali os seus pontos de ouro. E esses pontos, inclusive, aqui é uma dica extra, já passe por gabarito. As questões que você já respondeu na sua primeira rodada de prova, que você já marcou uma letra assertiva, é essa. Pegue todas essas questões que você já tem a letra marcada, correta, que você considera correta, e já passe para o seu cartão de resposta oficial, porque aqui você já garantiu os pontos de ouro, são os pontos que as questões que você responde nas 2 primeiras horas da prova. E aí, partindo para o final, eu quero assim, e aí quando para responder essas questões, né, grandes, depois que você voltar numa segunda rodada, use as dicas número 2 e 1. Da 2 é qual? Dá uma olhada nos itens para depois ler o enunciado. E a 1 é: elimine primeiro as questões que você considera absurdas, as questões erradas, para depois você procurar a certa. E por fim, a dica número 4, né? Que eu já até falei sobre ela. Passe seus pontos de ouro logo para o gabarito, né? Passe seus pontos de ouro logo para o gabarito. E quando você estiver respondendo a sua prova, eu sugiro que durante os simulados, treinando todas essas dicas que eu já te dei aqui, você identifique as matérias que você tem mais afinidade e comece a responder sua prova com essas matérias. Eu falo assim, escolhe as top 3 matérias que você tem mais afinidade, ou top 4, e responde na ordem que você considera que é da melhor matéria, aquela matéria que você é melhor, para a pior matéria. Você vai responder na prova nessa ordem, por quê? Porque as matérias que você tem mais afinidade, você consegue mais pontos. E aí você usa as suas primeiras horas, sua mente está mais tranquila, está descansada, você está menos nervoso, mais tranquilo, para responder aquelas matérias, disciplinas que você tem mais afinidade, você tende a acertar mais questões. E aí, passa depois a prova numa sequência, depois que você escolher essas top 3 ou top 4 matérias, aí passa toda a prova no primeiro ciclo, que eu chamo de primeiro ciclo, respondendo as questões menores e aquelas que você tem mais facilidade, já leu o enunciado, essa daqui vai rolar, responde primeiro essa, pulando aquelas que você não tem a menor noção e aquelas que são muito grandes, para que você garanta nas 2 horas primeiras de prova os seus pontos de ouro, porque você vai estar descansado, você tende a fazer a sua melhor pontuação, acertar mais questões nessas primeiras 2 horas, ok? Então, eram essas as dicas que eu tinha para te dar na aula de hoje. Deixe aqui o seu joinha, compartilha, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas. Muito obrigada e a gente se vê na próxima terça-feira.